Já estamos a gravar, né, Milton? Estamos a gravar. É só para dizer que estamos a gravar. E hoje temos aqui a nossa. Hoje vamos falar. Aliás, eu não vou apresentar a nossa convidada, ela vai se auto-apresentar, que é sempre melhor. Que já, Ok. já tem sido assim, tem sido habitual no, nas nossas edições de podcast. Eu prefiro que a nossa convidada aqui se auto-apresente, que é para os nossos ouvintes Ok. saber mais de Pronto, ti. para quem não sabe, eu sou Ana, psicóloga clínica, essa é a minha formação de base. Fiz o meu curso de Psicologia aqui na Universidade de Évora. Tenho uma especialização na área da sexologia clínica, não é? Também continuo a fazer formação porque é fundamental para o meu trabalho. Continuo a fazer formação nesta área da psicoterapia. Portanto, Cá em Évora ou. não. Quer dizer, ainda que online podemos fazer a partir de qualquer parte não é? Mas Psicoterapia, o que é isto? E tem a ver com psicologia. é efetivamente uma intervenção psicológica terapêutica que visa o desenvolvimento pessoal da pessoa, não é? Portanto, que apresenta alguma questão de mal-estar, alguma dificuldade do ponto de vista da sua saúde mental ou do seu desenvolvimento enquanto pessoa e que sente que precisa de trabalhar, que será importante para ela, que lhe está a causar sofrimento e, portanto, precisa de trabalhar. E o acompanhamento psicológico, e nomeadamente o psicoterapêutico, é uma ferramenta importante, exatamente. É um espaço privilegiado para poder trabalhar essas questões. Achas que temos muitos casos desses em Portugal? Eu acho que qualquer um de nós só beneficiaria em ter uma psicoterapia, em fazer psicoterapia, sim. Todos nós, não é? Porque todos nós temos as nossas vivências, as nossas experiências de vida. Todos nós, inevitavelmente, nos confrontamos com dificuldades ou momentos de sofrimento, não é? Naturalmente, existem pessoas que podem ter mais ferramentas para lidar com determinadas situações ou serem mais resilientes, mas esta intervenção ajuda a pessoa a pensar sobre isso. Portanto, ainda que eu tenha ferramentas e consiga lidar com determinadas situações numa determinada altura da minha vida, se calhar eu posso sempre ainda procurar a minha melhor versão, não é? Aliás, estamos todos sempre a fazer isto. Sim. Eu quero acreditar que sim, não é? Eu acho que isso é fundamental que cada um de nós, no nosso dia a dia, na nossa vida, procuremos a nossa melhor versão. Eu não sei se isso acontece verdadeiramente, não é? Porque Porque existem vários fatores que podem contribuir para eu não estar bem. Não é? mas há pessoas que dizem que encontram a sua melhor versão, imagina. Há uma idade para isso. Nos 30, 20, 40, 50. Não acho que exista uma idade para isso, não é? Se calhar aquilo que também se vai sabendo é que primeiro estamos a falar de fases de desenvolvimento muito diferentes, não é? E portanto que têm todas elas tarefas inerentes, ou seja, que eu preciso de conquistar, não é? Por exemplo, quando eu sou adolescente é muito importante para mim a relação com os meus pares, não é? Eu perceber quem é que eu sou, não é? A minha identidade, o que é que eu gosto de fazer, o que é que eu gosto de ouvir de música, o que é que eu gosto o que é que eu gosto de vestir, o que é que eu gosto de ver, quais são as minhas ideias sobre o futuro, o que é que eu me movia a fazer e, portanto, este processo de desenvolvimento que procura muito trabalhar as questões de identidade e autonomia é fundamental. Se tenho aí a minha melhor versão, não, porque eu ainda me estou a construir, não é? E portanto, à medida que vamos vivendo e que vamos passando por outras fases de desenvolvimento, podemos ir aprimorando esta minha identidade, o que é que eu verdadeiramente gosto. E o que eu verdadeiramente gosto tem que ser uma coisa que me faça mesmo feliz, não é? Porque, e voltando um bocadinho à questão da adolescência, às vezes aquilo que eu gosto ainda não é muito certo, mas as questões sociais ou a vivência na minha relação com pares é tão importante, ou os meus amigos gostam tanto desta banda de música que se calhar se eu não gostar eu vou-me sentir um bocadinho outsider e isso não vai ser muito positivo para a minha vivência. Se calhar a minha melhor versão é quando eu
me sentir livre a ouvir qualquer coisa, não é? E eu estou feliz com isso e não me sinto excluído ou diferente porque ouço uma música diferente, não é? É um bocadinho esta ideia. Mas a nossa melhor versão, nós estamos em construção contínua, não é? Portanto, a minha melhor versão pode ser em qualquer fase. Em qualquer fase da vida. Sim, qualquer fase da vida, ainda que eu diria, pronto, até à idade adulta nós estamos-nos a construir, não é? A partir de uma determinada altura nós encontramos mais ou menos já aquilo que nos realiza profissionalmente, ou não? Podemos perceber aquilo que nos faz feliz fora do tempo de trabalho. Como é que é as minhas vivências familiares, não é? Nas nossas várias áreas de Isso vida. influencia muito as vivências familiares? As nossas primeiras vivências familiares, claro que têm um impacto, não é? Foram os nossos que nos ajudaram a construir enquanto pessoas, não é? São as nossas referências. Sim, mas portanto, eu ouço sempre, desculpa, Ana, eu ouço muitas pessoas às vezes dizer sempre aquela palavra trauma. Trauma. O que é um trauma? O trauma pode ter um impacto mesmo. O trauma tem impacto significativo, não é? Portanto, se é traumático, é algo que deixou ferida, deixou dor, que não me deixa avançar, não é? É algo que efetivamente foi uma experiência de grande sofrimento, não é? E de grande dor. Isso é trauma. Há coisas que nos acontecem e também nos causam sofrimento e também nos causam dor e que não são traumáticas, não é? Portanto, não vão condicionar as nossas vivências. Elas existiram, nós conseguimos elaborar sobre elas e conseguimos seguir a nossa vida. O trauma é algo que até pode não ser muito consciente numa determinada fase da vida, mas que, de alguma forma, vai orientando a forma como eu vou vivendo, não é? O trauma pode ser de uma relação de namoro, por exemplo, que eu tenha tido, numa relação de namoro, e que eu tenha vivenciado coisas complicadas. Vamos falar daqui do exemplo, não é? Se eu vivi uma situação abusiva numa relação de namoro, isto pode ser um evento traumático, não é? Isto pode condicionar efetivamente a forma como eu vou vivenciar e experienciar ou estar disponível para estar a viver uma outra relação. Se quiser, não é? Portanto, e aí pode ter, quando estas vivências começam a condicionar a forma como nós vivemos, isso sim pode. Uma pessoa que teve traumas, posso assim dizer, traumas familiares, isso influencia no namoro? Ou quando digo namoro, se calhar numa vida a dois, casamento? Pode ter impacto. Pode ter impacto. Os modelos que eu vi, não é? Como é que eram os meus pais em casa e de que forma é que eu construí para mim a minha ideia, por exemplo, de uma relação de casal. E estamos a falar de casais heterossexuais, não é? Portanto, mas os modelos de pais, não é? Podem ser, ainda que não é... portanto, não é comum, ou pelo menos não é visível, não é? Esta vivência no seio de famílias homossexuais. Portanto, estas relações possam ser mais ou menos conflituosas, por exemplo, entre os pais, de uma determinada harmonia ou de uma determinada violência, pode ter impacto naturalmente na forma como é que eu vou imaginar para mim, como é que eu imagino que seja uma relação, por exemplo, de casal, não é? Seja ela qual for, hetero ou homossexual, não é? Mas são os meus primeiros modelos. Sim, porque aliás, as pessoas sempre dizem que normalmente, se eu estiver errado, que me corrija, que normalmente as mulheres, né, têm tendência de sempre, quando na busca de um parceiro, buscam sempre uma imagem semelhante ao pai. Isto é verdade ou é um mito? Vou outra vez falar, é um bocadinho desta ideia, que é, se os meus pais, ou a relação de casal que eu vivi, são os meus primeiros modelos, talvez, em algum momento, isto também possa ser uma verdade, não é? Que eu vou à procura de alguém que possa ser semelhante a uma pessoa que foi a minha referência, não é? Esperemos que mais positiva do que propriamente negativa. Por acaso é isso que eu digo sempre, se for negativa...
Pronto. Mas às vezes é muito difícil nós sairmos daquelas ideias das nossas experiências, não é? Daquilo que nós vivemos. E porque, ainda que seja... que possamos ter vivido coisas muito difíceis e muito negativas, também existe um outro lado, não é? Que houve aquela pessoa, era o meu pai, e ainda assim eu também gostava dele. Não é? Sim, faz todo sentido. É porque às vezes as pessoas também... É difícil para elas viverem ou que isto possa coexistir entre esta pessoa até me fez mal e ao mesmo tempo eu gosto desta pessoa, não é? E esta dualidade é muito... Será que isso não é importante. dependência? Uma coisa é quando estamos a falar das relações parentais, não é? Em relação aos filhos. Outra coisa é nas relações de namoro, na relação de pares, não é? Portanto, isso é diferente, não é? Ok. Isso também pode ser diferente. Sim, porque às vezes eu digo sempre que normalmente as pessoas confundem muito isso. Dependência com amor, né? Se dependesse em amor, Sim. eu diria que não. Se eu para me sentir bem preciso estar com aquela pessoa, não sei se isso será amor, não é? Sim, mas há pessoas que têm isso, mas não se apercebem que não é amor. Da questão da dependência. Sim. Eu acho que aqui passa por um trabalho muito do indivíduo, de eu gostar de mim, não é? E eu estar bem é fundamental para poder estar bem numa relação, não é? E as relações serão melhores ou acrescentarão mais quanto mais eu também gostar de mim, não é? E as relações pressupõem isto, que é a relação tem que me acrescentar, não me pode retirar, não é? Temos aqui já uma pergunta, mas isso é no âmbito da sexualidade, de um de nossos ouvintes seguidores, João. Eu vou ler o que ele escreveu. Olha, eu vou ler o que ele escreveu. Ele pergunta: distúrbios sexuais, o que são? Ok. Desculpa, não acabou. E depois continua e tem mais outra pergunta a seguida: o que se pode fazer nesses casos? Ok. As perturbações sexuais. Efetivamente, quando a vivência da sexualidade está comprometida, eles podem ser vários tipos de perturbações do funcionamento sexual, não é? As masculinas e as femininas que existem, não é? Nas masculinas podemos falar muito da disfunção erétil ou da ejaculação prematura, não é? Do hipodesejo sexual, não é? Nas mulheres também, podemos falar isto são termos mais técnicos, a dispareunia, o vaginismo, também a falta de desejo sexual. O que é muito importante? Como é que é realizada a intervenção? Primeiro e acima de tudo a pessoa tem que se conhecer muito bem e perceber o grau de sofrimento que determinado funcionamento está a afetar, não é? Por exemplo, a nível sexual. A questão, a procura de ajuda médica é muito importante porque nos ajuda a diagnosticar aqui alguma questão fisiológica ou física sobre a nossa sexualidade e por isso é muito importante que conhecemos o nosso corpo. Muitas vezes, muitas destas perturbações sexuais estão associadas também a algumas questões psicológicas e, portanto, a partir do momento que há um determinado despiste, do ponto de vista médico, é importante procurar ajuda psicológica exatamente para trabalhar isso. E o que são essas causas que levam uma pessoa até... Fatores psicológicos? Estamos a falar de fatores psicológicos? Tanto no homem como na mulher? Sim, pode ser. Mas Podem ser questões de ansiedade. É mais comum numa mulher ou num homem? Eu diria que não é mais comum numa mulher ou num homem, não é? Portanto, a perturbação sexual pode surgir tanto num homem como numa mulher, não é? Existem umas que são mais frequentes nos homens e outras que são mais frequentes nas mulheres. Não é? Quais são? Portanto, a ejaculação prematura no homem e a disfunção erétil, que estão muito associadas às questões do ponto de vista psicológico, às questões da ansiedade e da depressão. A ansiedade de desempenho, nomeadamente. Em relação às mulheres, há muito a dispareunia, que é a dor associada à relação sexual, a dor que a mulher pode sentir na relação sexual. Também está muitas vezes associada às questões da ansiedade, também. E a falta de desejo. A falta de desejo, que isto depois tem outras questões relacionadas e eventualmente que têm a ver com a vivência das relações.
não é? Da satisfação ou a qualidade da relação que eu posso viver com outra pessoa. E a dor muitas vezes pode estar associada a várias questões, que é, eu não conheço muito bem o meu corpo, não sei como é que funciona, não sei como é que é isto de vivência da sexualidade, não é? E, portanto, eu permito-me viver com outra pessoa aquilo que o outro deseja, não é? Se eu não me conheço bem, eu não sei como é que eu vou estar naquela relação. E depois, quando eu estou a viver, não percebo que eu também posso falar sobre aquilo que eu desejo, ou que sinto mais prazer, como é que quero que as coisas aconteçam, e portanto isso muitas vezes retrai a comunicação Então, na relação de casal. nesse caso, eu acho. Agora é uma pergunta mesmo, curiosidade. Porque vou falar pelos homens. Nós homens temos muitos fetiches sexuais. E às vezes, imagina um homem com uma certa experiência sexual e quando está com uma. Ou não só. Mas eu vou me dirigir mais aos homens porque, pronto, é mais comum nos homens que têm uma certa experiência sexual e quando, pronto, tem, tem relações com uma mulher que não muito experiente tem os seus fetiches. Que tem um fetiche com uma pessoa que tem menos experiência? Sim, e essas pessoas que têm menos experiência, como é que aceitam isso? Fazem por obrigação? Como é que o corpo aceita isto? Ok, porque é que tem um fetiche que tem por uma pessoa que tem menos experiência? Porque é uma questão de domínio? Não é? É interessante pensarmos sobre também estes fetiches, não é? Porque que há esta questão colocada de que num homem que tenha mais vivência da sua sexualidade tenha até um fetiche de ter relações com uma pessoa que tem menos experiência, não é? Sim. É por uma questão de domínio, de poder, não sei. Existem várias questões que podem estar associadas a isso, não é? Existem vários tipos de envolvimento entre as pessoas, não é? Podem ter por base uma questão de relação, de namoro ou não, ou podem ser vivências mais casuais, não é? Eu acho que é muito importante falarmos sobre a questão da liberdade e da comunicação nessas relações, não é? Que é, eu desejo cumprir o meu fetiche, por exemplo, e se dou espaço à outra pessoa para perceber se se sente respeitada, se isso quer, o consentimento é fundamental, não é? Nesta mesma vivência. Temos aqui mais uma pergunta do João, que pergunta se o vício em pornografia é assim tão prejudicial. Existe essa mesma perturbação da adição, ou seja, os comportamentos aditivos, não é? As perturbações aditivas podem ser também em relação ao consumo de pornografia. E, portanto, também ela é um problema se isso começa a causar disfuncionalidade em várias áreas da vida da pessoa. E não é só do ponto de vista sexual, não é? De alguma forma. Deixa eu ver Porque, Arlindo, só para clarificar, por exemplo, se a minha adição à pornografia se torna uma percentagem significativa do meu dia, não é? Em que isto vai começar a interferir com o meu horário de trabalho, por exemplo, que isto pode acontecer, que é eu preciso tanto consumir pornografia, que até eu estou no meu local de trabalho, eu tenho que ir para a casa de banho para consumir pornografia, isto tem interferência, portanto, pode à partida, num primeiro momento parece que isto não causa sofrimento, não é? Mas ele efetivamente já está a entrar aqui no campo da disfuncionalidade, não é? Quando eu necessariamente tenho que ir em horário de trabalho. E de que forma é que isto vai comprometer o meu dia, não é? E o que é que isto é um exemplo. Sim, o que é que se pode fazer para a pessoa parar com isto? Procurar ajuda. Não é? Procurar ajuda. Se não souber do ponto de vista psicológico a quem a procurar, ou um médico, o médico pode fazer indicação para o acompanhamento, não é? Com um psicólogo, um psicoterapeuta, um sexólogo, não é? E para trabalhar essas questões. Aquilo que está subjacente também, nós temos, e cada vez mais se vai falando sobre esta questão das adições, não é? E não só associadas ao consumo de substâncias ilícitas, ou lícitas, não é? Como o álcool. Sim. Mas no âmbito da própria sexualidade ou do jogo, não é? E isso pode ser tudo trabalhado. Sexo é uma necessidade ou uma forma de amor? Mas uma pergunta do João. Mas podem ser as duas, não é?
Porque depende, eu acho que isso depois depende da pessoa como é que a vive, não é? Para determinadas pessoas é muito importante a minha vivência da minha sexualidade, e da minha sexualidade pode ser eu, da forma como vejo o meu corpo, as minhas próprias, a minha experiência da minha sexualidade, como pode ser na relação com outra pessoa. Não é? E portanto eu posso querer muito estar em contacto com essa pessoa, porque preciso exprimir. Isto era da pergunta de ser a necessidade ou ser uma forma de amor. Sim. E pode ser também uma forma de amor, mas nem toda o sexo é uma expressão de amor, não é? Pode ser de eu tirar prazer do meu corpo estando com outra pessoa, não é? Simplesmente. Ou tirar prazer do meu corpo comigo própria, não é? Não percebi essa parte. E também é uma relação de amor comigo própria. Já não percebi. É? Não é? Eu já percebi. Por acaso tem aqui muitas perguntas, doutora. Tem aqui muito. Eu vou chamar de doutora, que é sempre melhor. Ok, lindo. Pode ser Ana, mas tudo bem. Tá bem, tá bem. Eu chamo. Sabes que Ana é o nome da minha mãe? É? Ok. É um nome muito bonito, então. Não, eu não sei o porquê, mas eu digo sempre, eu tenho uma sorte em que a vida sempre me dá aquelas pessoas, tipo, com bons corações. Tá vendo? Com um nome semelhante à minha mãe, ou, se não estou em erro, com alguns comportamentos semelhantes. As pessoas próximas que eu amo. E eu acho que isso é engraçado. É engraçado. Mesmo na altura quando comecei. Aliás, na altura quando eu liguei para a Ana, que era para propor, para fazermos aqui o podcast. E depois a gente ter aquele meeting, conversamos já meio do caminho, eu comecei depois a ter uma flashback. É verdade, ela chama-se Ana. E como foste muito receptiva, foi muito atenciosa, isto me impressionou muito. Inclusive até disse aqui em algumas pessoas da direção, olha, falei com a Ana, top. O Arlindo se calhar está a exagerar um bocadinho. É com esse mesmo com ela que vamos gravar. Ok. Entretanto, temos aqui mais uma pergunta do João. O João é um seguidor muito atento. Ele pergunta, o limite para sexo, existe barreiras ou não? Se eu estiver numa relação com outra pessoa, existe até onde a outra pessoa quer ir. Isto é fundamental, que é, se eu estou a viver a minha sexualidade com outra pessoa, eu tenho que saber o limite, e o meu limite vai passar pelo limite do outro. Quando o outro disser que não, ou que não quer, ou que não gosta, ou que não faz. Isso é um limite, não é? Isso tem a ver com a liberdade de cada um de nós, não é? A nossa liberdade termina, não é? Quando estamos a interferir. Temos aqueles casos às vezes que um parceiro, pronto, é capaz de atingir o ponto muito mais cedo que o outro, e mais um tem que estar ali. Ok. É assim, isso associado a limites. A sexualidade não atinge só o seu clímax no orgasmo, não é? Portanto, muitas vezes temos esta ideia de que a vivência da minha sexualidade necessariamente tem que passar pela relação sexual, e passando pela relação sexual tem necessariamente que chegar ao clímax, que é eu atinjo o orgasmo, tu atinges o orgasmo. E também existe muito esta ideia de que se atingirmos os dois ao mesmo tempo, então aí tudo vai ser perfeito. Naturalmente há aqui uma vivência partilhada do momento de êxtase, não é? Mas eu posso tirar muito prazer da relação sexual com outra pessoa, sendo que necessariamente não tenho que atingir o orgasmo na mesma altura, e pode ser antes ou depois, não é? Portanto, e aí é muito importante a comunicação entre as duas pessoas para perceber o que é bom, o que é que eu gosto, até onde podemos ir, não é? Sentir prazer com dor aplicada pelo parceiro é normal ou um distúrbio? Sentir prazer com a dor, isto foi previamente falado, é porque existem pessoas que efetivamente sentem prazer com a dor na relação, e não estamos a falar daquelas questões que eu há bocado falei, por exemplo, da dispareunia, não é? Da dor sexual na penetração, isso é outra coisa. Nós temos determinados interesses sexuais, portanto, das pessoas, e que também muitas vezes passa pela dor. Isto tem que ser previamente falado, não é? Entre as pessoas. E saber o limite, não é? Muitas vezes ouvimos falar esta ideia, é preciso de uma palavra passe, até onde é que nós podemos ir.
isto tem que ser tudo previamente conversado. Sim, mas eu acho que nós, a minha opinião é que nós os homens funcionamos totalmente diferente das mulheres. Diferentes em que sentido? Pronto, na questão do âmbito sexual. Porque eu... Na dor? Não, na questão da dor, eu acho que, acho que não estou a me especificar bem. Como é que eu digo? Pronto, vou falar por palavras mais não miúdas. Eu digo sempre que nós os homens funcionamos como um fogão a gás, a mulher como um fogão a lenha. Em que para atingir aí aquela zona do clímax ou para estar mesmo... A gente tem que ter muita paciência. Isso é um preto. Não, eu acho interessante que tragas as coisas desta forma. Eu acho, o primeiro efetivamente a forma como o homem vive a sexualidade pode ter diferenças daquilo que a mulher vive a sexualidade, mas não nos podemos esquecer que ao longo destes anos, e eu acho que cada vez mais vamos falando sobre isso, sobre o prazer sexual feminino, não é? Durante muitos anos, isto está assente em questões de género, necessariamente, que é quem tinha direito a sentir prazer na relação sexual, quem tinha direito a fazer coisas era o homem, não é? E, portanto, quem tinha direito a ter prazer na relação sexual era o homem. Independente da mulher, não é? Portanto, se ela, como é que tu disseste, Arlindo, que é um homem, como é que é? Nós homens funcionamos como um fogão a gás? gás e a mulher um fogão a lenha. Porque um fogão a lenha tem que se dar... Ok, pronto, não é? E isto quer dizer, eu tenho que ter disponibilidade e estar ali, que é para meter a lenha, para meter a acendalha, para ter os elementos perfeitos para que aquilo possa pegar fogo. Não é fácil fazer uma fogueira. Para quem já fez campismo, para quem foi... Não é fácil. Pronto. E não é, até o pior, eu digo sempre, e o mais difícil até nem é fazer a fogueira, é manter a fogueira acesa. Ok, para isso é preciso muito autoconhecimento, mas agora pegando na questão da lareira, de fazer fogo, nós efetivamente, não é qualquer um de nós também sabe acender um lume para fazer um barbecue, não é? Portanto, a partir do momento em que nós sabemos como é que isto se faz, isto é muito mais fácil, não é? E portanto, primeiro temos que estar dispostos a conhecer. Não é? E eu diria que isto nas relações também acontece assim, nós temos que estar dispostos a conhecer. Mas queria voltar só à ideia anterior, que é, não houve espaço durante muito tempo para que a mulher pudesse vivenciar em plena a sua vida sexual, a sua sexualidade, o seu corpo, o direito ao prazer, não é? E portanto o homem precisava concretizar o seu fogão a gás. E não se disponibilizou para conhecer a mulher. E a vivência da sexualidade não tem que passar apenas pela relação sexual em si, pelo coito, pela penetração, não tem que passar necessariamente por aí. Sim. Infelizmente, para muitas mulheres, é o que acontece. Nós os homens, às vezes, uma parte dos homens quando vão ter... Nas relações heterossexuais. Exatamente. Às vezes o homem... uma parte dos homens não estão preocupados com essa questão de como é que ela se sente, como é que ela está em que ponto. Então, que tipo de relação é que nós estamos a falar? Quando o homem não está preocupado, se eu estou numa relação com outra pessoa, se eu não estou preocupada que a outra pessoa também tenha prazer, não é? De que forma é que eu me estou a colocar na relação? Sim, mas isto também... Não é? Eu preciso da minha satisfação individual? Mas, ou é para estar naquela relação com a pessoa? Só que aí há mulheres que nem dizem nada, por receio... Há homens que perguntam. Ao médio. Portanto, eu acho que aqui há a responsabilidade, tem que haver a responsabilidade de ambos, não é? Mas nós não nos podemos esquecer desta ideia de que, não sendo permitido ao longo da história de que a mulher pudesse vivenciar de uma forma livre a sua expressão de sexualidade e do prazer sexual, durante muito tempo, e isto está enraizado em muitas mulheres da minha idade, mais velhas, até mais novas, depende, isto tem muito a ver com a questão da educação, não é? Daquilo que a sociedade me foi transmitindo, da minha educação em casa, da educação sexual que eu recebi na escola ou não, não é? E se isso me ensinou que eu tinha espaço e era importante numa relação eu poder falar sobre aquilo que eu desejo.
E se eu tenho uma ideia para mim de que não fica muito bem a uma mulher poder falar sobre aquilo que gosta ou não numa relação íntima, eu vou ter dificuldade em me exprimir quando eu estiver com uma pessoa, não é? E acha E que... isto, não, eu acho é que nós temos todos é que falar sobre as coisas, não é? Concordo. Porque isto é a chave do sucesso para cada um de nós e nas relações. Temos aqui uma pergunta do Edson, que pergunta o que é o vaginismo? O vaginismo, Por acaso também não sei o que é. ok. A dispareunia tem a ver com a dor associada à penetração. Não é? O vaginismo é quando a mulher efetivamente não consegue que exista penetração. Mesmo ela tendo vontade de ter relações sexuais. Pois isso dá vontade, depois tem que ser sempre explorado em consulta, não é? Como é que é a vivência desse desejo de querer estar? Pode ter a ver com um trauma, por exemplo, associado. Aí vem a questão dos traumas que a gente estava a falar. Pode ter estar ver. associado, pode ter, por isso é que é muito importante o despiste pelo médico, não é? Das questões fisiológicas e orgânicas. Eu acho que já falamos sobre isso. Ele também pergunta o que acontece. Por que que... Não, vou ler como deve ser. Por que acontece a falta de desejos sexuais? Acho que já falamos sobre isto. Mas Eu ele acho que não especifica se é numa mulher ou num homem. Sim, sim. A falta de desejo sexual. Eu acho que aqui há muitas coisas que podem confluir agora, porque efetivamente tem sido mais comum, vai-se falando sobre isto, ao longo dos estudos que vão sendo feitos, e é cada vez mais presente esta questão da falta do desejo sexual. Muitas vezes em consultório também aparece, é muito comum. Podem ser vários os fatores que estão associados à falta de desejo sexual. Porque uma relação, por exemplo, já não me está a satisfazer. Pode ter a ver com a qualidade da relação, não é? Isto depois naturalmente é sempre explorado. Pode ser porque eu também posso estar deprimido, não é? E portanto, quando eu estou deprimido, eu não estou disponível para uma série de coisas que me dão prazer, e nomeadamente pode ser as questões de intimidade. Isso pode ser, tem um grande impacto, não é? A qualidade da relação, a depressão, esta questão de poder estar em relação com o outro, não é? Podem ser vários fatores. Eu tinha aqui. Há aqui uma coisa importante que eu gostava de falar também no âmbito desta questão do desejo. Pronto, vou trazer. Sim. Que tem a ver. Há bocado, Arlindo, estavas a falar da questão das fantasias, dos homens, e cada vez mais. E eu acho que isto é uma questão que também devíamos falar seriamente sobre ela, que tem a ver com a forma como as pessoas se possibilitam fantasiar ou não sobre as coisas. Não é? E, portanto, quando eu também não me possibilito a criar histórias, a criar desejo, não é? A construir para mim uma determinada ideia de como é que eu quero vivenciar esta relação com aquela pessoa, ao nível da sua intimidade, da sua sexualidade, isto vai ter influência na forma como eu também tenho desejo sexual ou não. Não é? Portanto, esta questão das fantasias, do erotismo, é até interessante pensarmos sobre isto nesta era em que tudo está acessível através do telemóvel, numa rede social, na forma como eu partilho a minha intimidade, esta falta de limites, aquilo que é íntimo, o que não é íntimo, a exposição do meu corpo. Não é? Isso dá muito pouco espaço à fantasia. Não é? É tudo muito explícito. É tudo. E quando tudo se torna. Tudo está descoberto, não é? Como é que eu tenho tanta vontade assim de investigar, não é? De perceber o que é que existe do outro lado, de me predispor a investir nessa relação e a descobrir. Não é? Eu digo sempre que isso também tem a ver com... Como é que eu digo? Tem a ver com a personalidade da pessoa. Porque as pessoas são muito mais abertas. Sim. Com as coisas. Sim, naturalmente pronto, estão muito mais disponíveis e abertas a novas experiências. Vou usar o termo casais, pronto, que estamos a falar de ambos os sexos. Há casais que são muito mais abertos nesse âmbito dessas questões, mas há casais que são um pouquinho mais fechados. Eu digo, falo eu, né? Eu acho principalmente
Aliás, vou lhe fazer essa pergunta. Sexo nos dias de hoje, tivemos a falar sobre isso recentemente, o sexo atualmente e o sexo no passado, mudou muita coisa. Mudou nesta permissão de cada um experienciar o seu prazer, não é? Acho eu, não é? O que é que mudou? É uma pergunta que eu fiz à doutora. Sim, é isso. Não, mas em que é diferente? Ou seja, eu acho que aqui, por exemplo, nas situações nos casais heterossexuais, é este espaço para poder a mulher sentir prazer, não é? E aí é uma mudança significativa. Isto também põe em causa, e isto também acontece muitas vezes, trazer esta ideia sobre esta questão da masculinidade dos homens na relação de intimidade, não é? E que muitas vezes também traz algumas pessoas ao consultório, não é? Que tem impacto na sua expectativa de desempenho, não é? E, portanto, o que é que mudou? Se calhar primeiro, falarmos sobre as coisas. Quando nós falamos, termos conhecimento é fundamental, não é? Esta literacia também em saúde sexual e reprodutiva, não é? Conhecer o meu corpo, o meu funcionamento, e não é só esta orgânica de como é que é a relação sexual, mas do prazer que ela me pode trazer, não é? Como é que eu utilizo, como é que eu vivencio a sexualidade. Outra pergunta do Edson, masturbação é prejudicial à saúde? Não. É prejudicial porquê? É uma pergunta do nosso ouvinte. Não é? Aliás, agora recentemente o MUSEX, que é o Museu Pedagógico para a Saúde Sexual, para o sexo, deixa-me só confirmar aqui o nome, mas é o MUSEX, que é o Museu Pedagógico do Sexo, exatamente, em Lisboa, em Algés. Eles tiveram agora uma exposição super interessante sobre... Era a viagem ao prazer sexual feminino, que infelizmente já terminou. Terminou dia 8 de março. E, entretanto, houve um estudo que foi realizado do MUSEX com a Universidade Lusófona, não é? Mestrado Transdisciplinar Sexologia da Universidade Lusófona e a Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica, em que eles falavam, portanto, todos apresentaram os resultados preliminares e das pessoas que responderam ao estudo sobre o prazer sexual, 80% das pessoas inquiridas deixa ver. Não, eu ia dizer uma coisa que não estava certa. Já não me recordo, eu por acaso não anotei essa percentagem, em que uma série de pessoas falava sobre a masturbação e que se masturbava. E, portanto, eu não tenho... Isto tem a ver com o prazer sexual comigo próprio, não é? E, portanto, em que é que isso é prejudicial? Depende, é depois da forma como eu vou utilizando a questão da masturbação, não é? Se ela, por exemplo, está associada a algumas questões de ansiedade, às questões das adições, não é? Aquela questão que há bocado estávamos a falar sobre do consumo da pornografia, que muitas vezes está associada também à masturbação, não é? E se ela começa a ser utilizada de forma indiscriminada, e aí talvez... mas não é a masturbação em si, é todos os mecanismos que depois estão associados a esta questão, a esta necessidade permanente de eu fazer esta determinada coisa. É verdade que as mulheres, a partir de uma certa idade, procuram mais sexo? A partir de uma certa idade procuram mais sexo? Eu não sei, não sei. Não qual é a idade? Eu não conheço um estudo que tenha a indicação de que a partir de uma certa idade as mulheres procuram mais sexo, não é? Vão vivenciando eventualmente de uma forma mais consciente, não sei, não é? Porque efetivamente é um bocadinho ainda encontra aquela ideia de que nós podemos nos tornar sempre na nossa melhor versão, não é? Portanto, cada um de nós, à medida que se vai desenvolvendo, pode ir procurando aquilo que lhe faz mais sentido, que lhe agrada mais, é capaz de ser cada vez mais afirmativo, de poder comunicar mais sobre as coisas que gosta e, portanto, isso se expressar, que é, à medida que eu sou mais velha, não é? Aí eu tenho essa capacidade e, portanto, procuro mais aquilo que me faz sentido, não é? Não necessariamente associado com a idade. Só para intervir um bocadinho.
quando são mais velhos, são mais realizados, mais independentes, e isso influencia diretamente. Sim, se eu me sentir melhor comigo própria, não é? Tem que haver espaço primeiro para a mulher para essa mesma realização, não é? E se eu me sentir melhor comigo própria, que era isto de eu me torno a minha melhor versão, se calhar eu procuro também vivenciar de uma forma mais plena a minha própria sexualidade. Se isso se traduz em procurar mais sexo, não sei, não é? Tenho dúvidas. Pode ser de uma outra forma, não quantitativamente, mas qualitativamente. Exatamente. Não é? Mais em termos da própria qualidade, do prazer que aquilo me dá, não é? Até falando em prazer, tem aqui uma pergunta que é uma questão aqui. Quais são as posições preferidas dos homens e quais as posições preferidas das mulheres? Olha, eu não sei responder a isso, porque dentro daquilo que é a vivência sexual de cada um, não é? Portanto, cada um terá mais desejo ou mais vontade de estar de uma determinada forma na relação sexual. E a dizer, e formos a pensar assim, temos a pessoa A e a pessoa B. Se calhar a pessoa A com a pessoa B gosta de ter uma determinada posição. E a pessoa B com a pessoa A também gosta de ter uma determinada posição. Mas a pessoa A com a pessoa C já gosta mais de ter noutra posição, não é? Portanto, quer dizer, eu acho que isto é tão individual, é tão íntimo, não é? Não sei se existem estudos realizados em que dizem que os homens preferem estar mais de uma determinada posição e as mulheres de outra. Existem informações acerca de que como é que um homem pode sentir mais prazer ou não, ou de que a mulher pode sentir prazer, não é? E isto mais focado na questão da mulher. Naturalmente sabe-se que muito do prazer vem pela estimulação do clitóris e, portanto, posições sexuais que estimulem mais o clitóris, portanto, poderão, se calhar, ser preferenciais para as mulheres, não é? E o tamanho? Não. É verdade que o tamanho importa. Sim, são aquelas questões, não é? Que se fazem sempre nestes programas. O tamanho importa, qual é a posição? Não, porque, por exemplo, já falei com algumas pessoas, vou falar, pessoas amigas, que umas dizem que importa, outras dizem que pronto, nem tanto, mas pronto, no modo geral. Eu devolvo esta questão que é, quando tu estiveres, e não é tu Arlindo, é quem nos estiver a ver, quando estiveres com alguém, se calhar é importante perguntar se aquilo que eu estou a fazer te faz sentir confortável e se gostas, não é? Não, porque aí depois vem, desculpa, aí depois vem aquele clássico que muitas mulheres dizem, nunca nenhuma me tocou assim, e eu não sei se estou a tocar bem ou mal. É meio complicado. Ok, então, mas eu posso pedir para precisar, olha, mas tocar assim como é que tu sentes mais prazer? Às vezes, digo sempre, às vezes as mulheres dizem isso. Estão lá, no clímax, no ato, dizem, até depois de acabar tudo. Nunca nenhum homem me tocou assim. E aí a pessoa fica a se perguntar. O que é que tu queres dizer com isso? Então, tu podes perguntar, então, mas diz-me lá, o que é que tu mais gostaste? Porque essa pessoa provavelmente houve alguma coisa na relação que efetivamente gostou. E foi o quê? E se calhar se eu souber exatamente o que é que ela mais gostou na relação, eu quando estiver novamente com ela, vou tentar fazer isto, porque lhe deu muito prazer. Eu também senti prazer, não é? E então eu acho que aí, mais uma vez, a comunicação é fundamental. E isto, deixa-me só falar sobre esta questão da bocado do tamanho, que é, se nós criarmos esta ideia de que efetivamente o tamanho é que importa, eu vou estar sempre preocupado se eu, comparativamente ao meu amigo, ao meu colega, que até vi no balneário, etc., se então o meu tamanho vai ser satisfatório para a outra pessoa. E isto é perigoso. Isso é perigoso para a vivência plena da sexualidade com outra pessoa. Sim, eu percebo, até porque nós os homens no geral, vou falar mais, nós os homens, às vezes somos paranoicos com isso. E não, isso é verdade. Infelizmente, toca-se muito. Existem determinados contextos em que permitem mais que se partilhem essas questões, não é? Nessas questões, até porque pronto, há homens que se sentem desconfortáveis com isto, e há homens que nem tanto, e por aí fora. E lá está, porquê? Porque se calhar no balneário houve um momento que eu percebi que o tamanho do meu pênis poderia não ser assim como ao meu colega que eu tinha como referência
E de que maneira é que isto vai influenciar quando eu estiver com a minha namorada e eu pensar, mas o meu amigo era muito mais avantajado que eu, se calhar se as coisas não correrem de uma forma muito boa, isto com certeza tem a ver com o meu problema de que o meu pênis não tem o mesmo tamanho do meu... Não é? E portanto isto é um bocadinho perigoso, e só por si só esse pensamento já vai ter influência na forma como eu vou estar a viver a relação sexual. Portanto, eu diria que é um bocadinho perigoso pensarmos esta questão da comparação. Não é? Mas é inevitável. É inevitável, mas é também, isto era muito importante que também conseguíssemos fazer, que é, eu até posso olhar à minha volta, perceber o que é que pode ser mais natural ou não, mas isto não pode ser determinante a comparação para a minha própria vivência, porque estas vivências são únicas. Não é? E, portanto, eu pensar que o tamanho é importante e até eu considero que o meu tamanho não é bom, isto vai ter influência com certeza. Olha, muitas vezes, por exemplo, desencadear-se uma disfunção erétil, não é? Sim. E não estamos a falar, isto não é linear, não é? Não é porque eu achei que o meu pênis era mais pequeno, então agora vai... Então, nessa questão do tamanho, qualquer homem, imagina, como é que eu digo, independentemente do tamanho, se uma mulher quiser engravidar de um homem, a pressão da ejaculação é igual. Se uma mulher quiser engravidar? Sim. Imagina, um homem que tem um pênis pequeno, vou falar em palavras miúdas. Ok. Um homem que tem um pênis pequeno. Tá? Mas aquela relação de casal é extraordinária, não é? E ela comunica muito bem quando é que sente prazer, como é que as coisas deverão funcionar na relação. Provavelmente este homem que tem um pênis pequeno vai ter um funcionamento na relação sexual extraordinário, se ele assim entender, se ele for integrando essa informação. Não é? Então aí o tamanho não importa. Porque naquela relação de casal as coisas são tão comunicadas e tão faladas e ela tem uma liberdade para poder exprimir aquilo que ela gosta ou não estar na relação, e estamos a falar só de relações heterossexuais aqui, não é? Mas esta questão da comunicação é fundamental, que é, eu posso tirar máximo prazer se eu sou capaz de exprimir aquilo que eu gosto ou não gosto, não é? Eu concordo. Então aí o tamanho do pênis não importa. Para algumas mulheres. Ou para todas. Eu acho que é uma questão individual. Ora bem, temos aqui mais uma pergunta do Edson, mas isso aqui, acho que essa pergunta está mais virada que é para os adolescentes. Ele pergunta, para os adolescentes na qual os pais não falam com eles sobre sexualidade, o que devem fazer? Eu acho que essa questão é muito importante. Eu acho que primeiro era fundamental que se trabalhasse a questão da sexualidade na escola, não é? Educação sexual é fundamental. E que não passa só por dizer quais são as funções dos nossos órgãos sexuais. Não é? Eu não sei, mas eu acho que infelizmente as ofertas formativas sobre esse campo, eu acho que temos muito pouco. Há muitas... Fala-se muito pouco. Sim, Já se fala, mas Sim. fala-se muito pouco. E passava muito pela ideia, isto depois às vezes as ideias que se tinham é que a educação sexual passava só por oferecer preservativos aos adolescentes nas escolas. Não necessariamente, não é? Porque a educação sexual passa exatamente por falarmos sobre a vivência do nosso corpo, sobre a intimidade, sobre as relações de amor também, e a sexualidade passa tudo por isso, não é? Não é só no momento último a relação sexual em si, não é? E, portanto, há muitas organizações que fazem já algum trabalho nesse sentido, da educação sexual nas escolas, nomeadamente a APF tinha vários programas que desenvolvia no âmbito das escolas. Eu tive a oportunidade de também trabalhar nessa organização e fizemos algumas ações de trabalho de saúde sexual e reprodutiva nas escolas, que é muito, muito importante, não é? Para trabalhar com os jovens. Se os pais não se sentem à vontade, porque efetivamente há pais que não se sentem à vontade, porque isso também para eles foi sempre um tema difícil de abordar, não se sentem confortáveis, não têm informação. O que é importante? Poder procurar junto dos médicos, por exemplo, do médico de família, haver um espaço para poder falar sobre isso, não é? Do ponto de vista individual, porque eu acho que esta informação no âmbito da saúde sexual é fundamental. Não é? Muitas vezes o que acontece entre os adolescentes é os pares, não é? Mas isto é importante, entre os pares, sobre aquilo que vamos falando, é muito
é importante aquilo que nós vamos aprendendo com os nossos pares, mas também é importante procurarmos informação fidedigna, não é? Portanto, eu diria que em determinadas instituições nós podemos encontrar essa mesma informação. Por exemplo, aqui em Évora, a APF é uma organização que está a esse nível. A APF, o que é que significa? Associação para Planeamento da Família. Planeamento Familiar, sim. É, Ela tem a sede dela na rua Serpa Pinto, portanto, Serpa Pinto, logo sim. depois da Igreja de Santa Clara, do lado esquerdo. Para além de terem tem lá técnicos que estão habilitados exatamente para trabalhar essas questões da saúde sexual e reprodutiva. Às vezes, se o jovem não souber dirigir-se lá, pelo menos dentro da sua escola, provavelmente já existirá um psicólogo e, portanto, ou um enfermeiro relacionado com a saúde e que podem dirigir-se a esse mesmo gabinete e procurar informação. E que se aquela pessoa não tiver, ele vai dizer, olha, vou-te arranjar informação sobre aquilo que são as tuas questões, não é? Portanto, dentro das escolas, eu diria que próximo desses gabinetes, não é? Fora das escolas, temos aqui em Évora, por exemplo, a APF, que pode fazer esse trabalho também. Entre homem e mulher, quem tem mais apetite? Ana? Bom, aquilo que sabe é que o homem tem mais facilidade em exprimir esse seu Fogo a apetite gás. sexual. O fogo a gás. E, portanto, eu acho que temos que contextualizar isto. O que é que foi existindo na cabeça das mulheres também ao longo destes anos todos? Isso é mistério. Não é mistério, mas elas também não se permitiam expressar, terem desejo, não é? Ou quererem viver essa determinada sexualidade. Aliás, ainda é muito comum, não é? Termos esta ideia de que se um homem tem muito apetite sexual e, portanto, até tem várias relações, até é um garanhão, ou um Dom Juan, ou etc. Podem-se dizer, há vários nomes para isso, não é? Mas se uma mulher até tem muito apetite sexual e se quer relacionar e até tem vários companheiros, a forma como nós vamos olhar para ela É muito discriminatório, assim. é altamente discriminatória, pejorativa, porque ela não vai ter direito a poder vivenciar a vida como um homem, não é? Porque estas questões de género estão subjacentes, não é? Sim, mas eu acho que as mulheres já estão a lutar por esse direito, os direitos iguais. Estão, e ainda bem, não Eu é? O acho. direito a poderem vivenciar de uma forma livre o seu corpo, o seu prazer, a forma como querem Tanto estar com a quanto que, intimidade, não é? Não estou a ser irônico, tanto quanto que hoje eu vejo mais mulheres, né, falar propriamente jovens, com esse tipo de pensamento. Estão numa noite com 2, 3 de pimbas. Ok. Infelizmente, É assim, ou é assim, felizmente vejamos, para alguns. há aqui talvez exista aqui uma linha muito ténue entre aquilo que eu quero expressar da minha sexualidade de uma forma pensada, consciente, autodeterminada, livre, etc. E outra coisa também como eu utilizo esta expressão às vezes como é que isto às vezes acontece, o meu corpo não é eu não queria ser mal interpretada, mas às vezes acontece eu ter vivenciado coisas difíceis na minha história, por exemplo, há situações de abuso sexual, nomeadamente, histórias abusivas do meu próprio corpo. Há uma distorção sobre aquilo que deverá ser a vivência da sexualidade e depois o meu corpo disponibiliza-se para poder estar com outras pessoas de uma forma deturpada, não é? Como se eu fosse à procura de estar em relação com outra pessoa e isto é de uma forma indiscriminada. O meu corpo serve para isso. Então aí eu diria que isto já não é muito positivo para a pessoa, não é? Eu quero muito estar em relação e, portanto, a todo custo, nem que isso tenha que ter, por estar numa relação sexual, o meu corpo, não há limite, não é? Entre a minha intimidade, a minha privacidade, o querer estar. Acontece Portanto, isto muito, tem que ter, isso também tem que estar muito consciente para a própria pessoa, não é? Mas acontece muito, isso acontece muito quando as pessoas normalmente têm uma decepção amorosa. Tanto para homens e para mulheres. Mas acontece que a pessoa querer estar com vários companheiros, é isso? De se querer experimentar? Sim. Às vezes existem essas histórias. Há outras histórias em que as pessoas não estão disponíveis depois para poder estar com ninguém. Depois usam Também sim. existem, estamos a falar de dois polos, não é? Sim. Existem depois pessoas que saídas de uma relação
vários dos fatores podem confluir para isso. Sentiram-se demasiado presas na sua vivência, na relação, na qualidade da relação e, portanto, sentem aquele momento de libertação e, portanto, depois procuram estar em relação, procurar estar com as pessoas, como também pode acontecer que eu agora não quero estar com ninguém, não quero viver, não quero relacionar, não quero estar intimamente, não quero receber carinho, não quero estar... Não é? São dois polos, não é? Não há o mais certo ou mais errado, não é? Aquilo que funcionará sempre é o equilíbrio. Não é? Concordas quando dizem que os portugueses fazem muito sexo? Comparativamente a quem? Foi uma pergunta do... Não sei, não é? Os portugueses fazem muito sexo. Ouvinte, Teles Fernandes. Não sei se os portugueses fazem mais sexo, não sei, com os espanhóis. Eu acho que com os não, porque franceses. se fosse para isso, a nossa taxa de natalidade não estaria a baixar. Pois, aliás, aquilo que se vai sabendo ultimamente é que muitas pessoas vão fazendo referências e alguns estudos que vão surgindo de que têm menos disponibilidade para estar em relação sexual, não é? Portanto, só para criar aqui um bocado de tumulto aqui na conversa. Essa questão da disponibilidade de sexo não tem muito a ver com o estilo de vida da pessoa. Ou seja, se a pessoa for muito ocupada, tiver muitos a fazer, tem pouca disponibilidade para fazer sexo. Mas se tiver mais tempo, aí... Pode ser, não é? Quer dizer, se eu tiver uma vida com um grande nível de stress, Está-se não é? falando rotina, nesse caso rotina. Não, mas podem ser coisas diferentes, não é? Porque a rotina pode ser aborrecida, não é? E enquanto que eu poder fazer muitas coisas, posso ter um grande nível de stress associado, não é? E portanto, se eu tiver um grande nível de stress associado, eu vou estar um pouco disponível para outras coisas que me deem prazer. Ou para o ócio. O ócio é uma coisa fundamental na vida de qualquer um de nós, não é? E o ócio não no sentido pejorativo, é não. Eu ter tempo para contemplar as coisas. É isto? Ter tempo, ter vagar, não é? Agora vamos ser a capital europeia da cultura e o vagar é efetivamente a palavra. É ter vagar para sentir, ter vagar para viver as coisas. Não é? E portanto, se eu não tenho vagar para isso, não é? Eu posso estar menos disponível para ter um relacionamento íntimo, uma relação sexual, não é? A rotina também pode ter implicações depois na vivência da sexualidade, não é? E qual é a frequência semanal para se ter? Como? Normalmente, qual é a frequência que se pode ter relações sexuais? Semanal? Pode ser a frequência é aquela que a pessoa entender. Neste estudo, nos resultados preliminares deste estudo, dizia que os portugueses, portanto aquela amostra que respondeu ao questionário, diziam que teriam pelo menos uma vez por semana relações sexuais. Pelo menos uma vez. Pronto. Isto é o que o estudo refere. É muito pouco. Pode ser para o lindo, para outras pessoas pode ser muito, não é? Portanto, ou seja, isto é muito importante. Estes dados são dados que refletem determinadas realidades, não é? E é muito importante também ter atenção que depois também não podemos fazer determinadas generalizações, porque aquilo que faz sentido para um pode não fazer sentido para o outro. Estamos a falar para que idade? No geral, portanto, a média de idades, a faixas etárias, portanto, teria sujeitos dos 18 aos 60 e tal anos e a faixa etária, portanto, o grosso dos inquiridos correspondia entre os 35 e 44 anos, talvez. Não sei precisar agora, que por acaso não apontei. E também não vem esta referência de quem dizia que fazia uma vez por semana, qual era a faixa etária que estava associada. Portanto, isto são resultados preliminares, portanto, em bruto ainda não saiu o estudo científico, que sairá, portanto, estes resultados preliminares saíram agora em março. Não sei exatamente quando é que o estudo será publicado, mas depois, provavelmente na página da Musex, as pessoas poderão ter acesso. Tem um estudo muito interessante, quem tiver interesse nestes temas e quiser saber mais, pode consultar o estudo na página do Musex. Pode dizer qual é a página que isso? Que é para as pessoas... Eu não quero errar, mas talvez seja Musex, musex.pt.
Não sei se é esse ou .com, mas de qualquer das formas, basta procurarem por Musex, Museu Pedagógico do Sexo, vão dar à página e na página também têm acesso ao... Eu não fazia ideia que tínhamos cá um museu pedagógico do sexo, eu não fazia ideia. em Algés. Temos Em Algés. E muitos teve uma museus. exposição muito interessante. O que é que se encontra lá? Agora não se encontra, não é? Mas eles fizeram uma exposição muito interessante que foi desenvolvida pela Marta Crawford, que é sexóloga muito conhecida, e com a curadoria da Fabrícia Valente, que foi nossa aluna também, foi aluna aqui na Universidade de Évora em Arquitetura. Sério? Sim, e ela fez Mas a acabou- curadoria dessa exposição. Mas acabou mesmo com a arquitetura? Sim. E ela trabalha em Lisboa. E então elas desenvolveram esta ideia, naturalmente com outras pessoas, sobre a viagem ao prazer sexual feminino, e a exposição era muito rica, muito interessante. Para quem teve a oportunidade de ver, acho que foi uma mais-valia. Quem não teve, é uma pena. Talvez um dia possam vir a usufruir desta mesma exposição. E isto para dizer... já não sei, acabei de me perder no meu discurso. Estávamos a falar sobre o museu porque... Estamos a falar do estudo, não é? E da exposição. Que eu acho que vem mesmo trazer aqui à luz, não é? Esta ideia da vivência sexual feminina, que é fundamental. O sexo numa relação é importante? Acho que é uma componente importante. Até que ponto? Até ao ponto que o casal entender que é importante. E isso é uma coisa que tem que ser sempre falada entre os dois. Se eles estão em sintonia, não é? O que é importante para mim de viver na relação de casal? Se para mim a vivência da sexualidade não é importante e para o outro é, se calhar isto vai criar dificuldades no casal, não é? Portanto, se calhar aí até podem procurar ajuda de um técnico, não é? De um especialista, pode ser no âmbito da sexologia ou pode ser terapia de casal, depende, não é? Porque podemos tentar explorar porque é que para aquela pessoa a vivência da sexualidade não é importante e porque é que o outro é e porque é que existe este desencontro entre eles, não é? Portanto, existem várias coisas que podem estar subjacentes, mas eu acho que a par de várias coisas, a sexualidade pode ser uma área importante da vivência do casal. Neste caso, quando acontece estes casos, quem está mais disposto a falar sobre isto é o homem ou a mulher? Normalmente são as mulheres que estão mais disponíveis para falar sobre isso. Normalmente são as mulheres. As mulheres são que têm mais. Que têm mais. Não quero parecer. As mulheres têm mais capacidade ou se expressam, não é? Mais, comunicam mais do que os homens. Não é? Não quer dizer que não existam homens que não comunicam, não é? Mas isto acontece e é muito comum. Quer dizer. Quem procura o consultório normalmente são as mulheres, não é? E muitas vezes, muitas vezes são, quando existem casais, são as mulheres que até incentivam o homem a procurar ajuda e foram elas que fizeram pressão e foram elas que precisavam de falar disto. Não é tanto, às vezes o homem anda a matutar durante algum tempo sobre se procura ajuda, qual é a ajuda, como é que eu vou, como é que eu faço, e muitas vezes até acaba por ser a mulher a fazer o contacto. Sim, eu acho porque nós somos muito talhados com essas coisas, nós somos muito massacrados. Aliás, isso não é uma opinião, é um facto. É um exemplo. Se uma mulher sofre uma agressão, né, doméstica, pronto, é uma coisa que a sociedade vê aquilo e o homem está lá e pronto, vai se cumprir todos os requisitos, vai ser julgamento e faz todo o processo que já sabemos que se faz. Mas quando é o contrário, quando o homem sofre uma agressão doméstica de uma mulher, nem sempre é visto da mesma maneira como quando uma mulher sofre. E às vezes, não é visto por quem? Por ele ou pela sociedade? Pela sociedade. Pronto. E às vezes eu digo, muitas das vezes, a questão de que nós os homens procuramos pouco esse serviço, não muitas vezes existe esta questão do estigma, não é? Se eu fui vítima de violência numa relação, o que é que a sociedade em geral vai pensar, vai achar? Sobre mim, sobre a minha virilidade, sobre a minha masculinidade, como é que eu me deixei estar numa relação em que existe esta desigualdade de poder, ok? Às vezes, aliás, eu não digo às vezes, pode ser esse caso, muitos dos casos são esses. Pode ser. Mas eu aqui, as questões que estava a falar nem têm a ver muito com as questões de violência, porque eu acho que entrarmos aí pelas questões de violência, vamos entrar no outro campo, não é? Da questão
Só foi um exemplo. aí vão os papéis, as questões de género estão necessariamente associadas, não é? Agora, acho que a mulher apresenta ou tem apresentado ao longo do tempo, não é? Esta capacidade de comunicar, de falar sobre as coisas, não é? De querer falar, de utilizar esta questão da oralidade, não é? Enquanto que o homem é mais a ação, não é? É a questão da ação. E, portanto, isto tem muito a ver com esta ideia da mulher e do homem, mas era muito importante que... e eu tenho também muitos clientes homens, atenção. Também tenho. Mas muitas vezes vêm por muito incentivados pela mulher, não é? A procurar ajuda, a quererem falar sobre as coisas é difícil, não é? Pois é. Não é Falar fácil. sobre as coisas é muito... Sim, não é fácil. Não é fácil. As pessoas dizem, não, em outros termos... É como se isto se tornasse real, não é? Se há aqui qualquer coisa que eu estou a pensar e eu nunca partilhei com ninguém, a partir do momento que eu partilho parece que elas ganham uma outra dimensão. Temos Essa aqui coisa mais se torna uma mais pergunta, real. mais uma pergunta do Edson, que acho que está mais virada aqui para os jovens. Adolescente, a idade exata para se iniciar a atividade sexual? Existe uma idade? Não existe. É assim, o que se sabe é que os jovens vão iniciando a sua vida sexual cada vez mais cedo, não é? Eu diria que existem sempre riscos associados a isso, não é? Porque se nós, fisiologicamente, biologicamente, o nosso corpo está a preparar-se, não é? Para determinadas vivências, se calhar há determinadas fases em que nós não estamos verdadeiramente preparados. E não só do ponto de vista fisiológico e biológico, como também do ponto de vista psicológico, não é? Não temos conhecimento suficiente do que é este tipo de vivência da intimidade. E, portanto, não existe idade, tem que haver consentimento, isto é fundamental, não é? E há aqui outra coisa, que é, com os telemóveis, não é? Os jovens cada vez mais têm acesso a poder comunicar, estar com o outro através do telemóvel, as suas redes sociais, não é? E muitas vezes isto impulsiona, parece que sei que ultrapassam determinadas fases que também podem ser importantes, não é? Naquilo que é o conhecimento da outra pessoa, do tempo que eu disponibilizo para falar com ela, quanta lenha eu vou pôr, não é? Ainda mais ou menos por aí, que é quanto tempo eu vou me disponibilizar para conhecer a outra pessoa. Quanto tempo é que eu vou estar a namorar com ela sem necessariamente ter uma relação sexual, mas de eu conhecer intimamente o que é que ela gosta, porque é que ela fica triste, o que é que os olhos, quando ela está a olhar daquela forma, o que é que ela me está, que tipo de emoções estão a transmitir. E como nós estamos a viver cada vez mais com esta questão do telemóvel, não é? De vivermos muito através do telemóvel, contactarmos e estarmos em relação, mediados pelo telemóvel, há fases que se ultrapassam. Muitas vezes é muito fácil, eu passei a conhecer-te e adicionei-te numa rede social e passado poucos dias já estou contigo e até vou ter uma relação sexual. Há aqui coisas que ultrapassamos, não é? E, portanto, eu diria que a vivência da primeira relação sexual, não é? Aquele mito, é mais importante. Sim, a partir daquele momento vais conhecer o que é experienciar uma relação sexual. Se vai ser a melhor, bom, aquilo que se sabe é que a experiência vai proporcionar melhores vivências e mais prazeres, não é? Portanto, aquela é significativa porque é a primeira vez a partir da qual eu conheço aquilo, mas não é a mais importante, não é? Aliás, muitas vezes está associada até aqui a alguns desconfortos, não é? Mas o que eu aconselhava era que antes de iniciar a minha vida sexual, eu tenho que ter pleno consciência e conhecimento do que é que eu quero, não é? E o que é que isto é. E, portanto, é importante que eu conheça sobre o meu corpo, sobre o que é isto da sexualidade, que se tenha falado, que eu também, isto tenha sido vivido na relação com outra pessoa, não é? Para ter uma vivência mais satisfatória dessa relação sexual. Até quando... Mas, deixa só concluir, porque eu não concluí também, por causa desta questão dos telemóveis, não é?
existem práticas neste momento que eu diria que para camadas mais jovens, para as adultas também, mas para as mais jovens, não tendo esta questão do limite muito presente, constituem risco, não é? Que é, por exemplo, e com certeza já ouviram falar, não é? Dos nudes, não é? Que se envia, das fotografias, eu tiro uma fotografia a uma parte do meu corpo, a um órgão sexual, ou às minhas mamas, ou à minha vagina, ou não sei o que, e envio para a outra pessoa, de uma forma... ou seja, eu não estou a preservar a minha intimidade, eu não estou a preservar o meu corpo e de uma forma indiscriminada eu ofereço esta imagem. Eu não sei o que é que a outra pessoa vai fazer com aquilo. À partida é uma relação de confiança, mas a verdade é que ele pode publicar numa rede social, pode partilhar com os amigos e, portanto, há aqui a devassa da minha intimidade. Não é? Isto pode ser muito complicado. Sim, mas eu acho que a minha opinião sobre isso é um pouquinho relativa, porque eu digo sempre, quando as pessoas, a partir do momento que as pessoas, eu não sou contra. Não digo, não sou é questão de ser não acabei meu raciocínio. Sim. Não sou contra aquelas pessoas que ficam na esquina a comerem-se, parece que não há quartos. Isso também expor também, na minha opinião, também é uma forma de exposição sobre a nossa intimidade. É a minha opinião. Sim. E às vezes muitas das vezes as pessoas reclamam sobre, pronto, obviamente que uma nude é uma coisa bem mais hardcore, bem mais violenta, bem mais exposta. Mas para Qual mim, é o risco disso quando eu sou demasiado jovem? Exato. Eu não tenho noção ainda da questão da intimidade, do que é o meu corpo e como é que eu estou a utilizar o meu corpo. Porque é que eu senti necessidade de mandar uma fotografia das minhas mamas ao rapazinho que eu conheci do 10º A, não é? E vou mandar esta fotografia, mas eu ainda nem tenho uma relação de confiança. Veja, esta questão da confiança é fundamental, que é confiança suficiente para viver aquilo naquela relação, não é? E o risco que está associado a essa partilha desta intimidade, não é? E isto rapidamente pode utilizando a questão do fogo, há bocado, dá aqui ignição para uma situação muito, muito próxima, não é? Precipitar aqui uma relação, até uma relação sexual, mas que depois fica apenas por ali. Depois eu senti que senti-me usada, não é? Existem muitos estes sentimentos, vergonha de sentir-se que foi usado, de falta de confiança no outro, ou seja, isto depois são todos aqueles fatores que podem comprometer uma vivência plena da minha sexualidade, não é? E, portanto, eu não tinha a maturidade psicológica suficiente para poder viver esta relação, não é? Mas isto também é relativo, não é? É relativo, mas eu diria que aqui é muito importante a informação para os jovens, não é? E as jovens adolescentes, que a descoberta da sexualidade é uma das tarefas também que faz parte, essenciais na adolescência, não é? Mas que existem diferentes formas de o fazer e que existem riscos associados a determinadas formas. Muito bem. Ana, temos aqui mais uma pergunta que o nosso ouvinte fez, que é o João, e a pergunta é: até quantos rondos é que são considerados normais? Não sei se percebeu. É de estar com outras pessoas, é não, isso? Quantos é até, imagina, numa relação sexual. Ok. No mesmo dia, durante o ato, quantas vezes tem que se fazer? Há homens que depende do apetite que a pessoa tiver, do que o casal tiver, do que as pessoas estão disponíveis para fazer, não é? Portanto, eu diria que não existe um número certo, porque provavelmente existem pessoas que têm uma condição física, um apetite sexual para poderem estar naquela relação sexual durante muito tempo, ou terem várias relações sexuais durante o dia. Porque eu acho que reforçando essa pergunta nesse estímulo, está a se referir mais ao homem, porque a mulher está sempre disposta. Está-se a referir ao homem porque a mulher tem sempre estar disposta? Não, não sei se a mulher está sempre disposta. Acho que não lhe fez perceber. Num ato sexual, sim, entre casais... por causa da questão da ejaculação, não é? Exatamente. Portanto, existe aqui um determinado tempo em que o homem existe a refração, não é? Portanto, exatamente. Após o clímax. E depois, para recomeçar, normalmente tem quantos rondos? Quanto tempo? Eu acho que isso depende, não é? Depende dos homens, porque há homens que precisam desse período durante mais tempo para voltarem à atividade em si, há outros que menos, depois depende também do nível de excitação, não é? Portanto,
E isto também tem muito a ver com biologia e fisiologia, não é? E com uma mulher é igual ou não? Depende da disposição, também psicológica que ela tenha, não é? Para se manter naquela relação sexual, não é? Ou seja, porque do ponto de vista orgânico, efetivamente, pode haver uma outra disponibilidade, mas aqui talvez a componente psicológica também tenha mais impacto, não é? Da mulher, se tem disponibilidade ou não para manter a relação sexual, sente prazer, quer estar ali. Precauções antes e durante e depois do sexo. Bom, aqui a questão do preservativo será fundamental, não é? E nós estamos a falar só ao nível de uma gravidez não desejada, não é? Nas relações heterossexuais, mas em qualquer relação tem a ver com as infecções sexualmente transmissíveis. E nesse aspecto eu acho que é fundamental, não é? Esta questão de sabermos que existem métodos contraceptivos que nós podemos utilizar e nas infecções sexualmente transmissíveis o preservativo é a única. Não é? Para que possamos ter uma relação sexual saudável, não é? E as pílulas? O que é que tem? A pílula é outro método contraceptivo, mas que não vai proteger a mulher numa relação sexual, numa relação heterossexual, de uma infecção sexualmente transmissível, não é? Portanto, ela só vai ter influência naquilo que é uma gravidez não desejada, não é? Na possibilidade de engravidar ou não, mas não te vai proteger das ISTs, não é? Portanto, preservativo, é fundamental, não é? Depois, numa relação, aquilo que acontece é quando as pessoas têm uma relação de namoro estabelecida e, portanto, que se conhecem bem e que isto é falado, não é? Se calhar para mim era importante que antes de podermos não utilizar preservativo, porque as pessoas depois às vezes não querem utilizar preservativo. Caros. Tem noção disso? Podem ser caros ou, por exemplo, podem ir, por exemplo, nos centros de saúde. Esses métodos contraceptivos também são disponibilizados às pessoas, assim como, por exemplo, podem procurar na APF, também existe sempre esta disponibilização de preservativos. Eu acho que devia haver uma lei farmacêutica de que esses produtos deviam ser baratos, não deviam ser tão caros. Pois, não tenho conhecimento agora qual é os dos valores que nós estamos a falar, mas isto é importante também que as pessoas tenham conhecimento e por isso é que é importante falar com o médico, não é? É porque no âmbito... vão até coisas de 12 euros. Pronto. Ok, e naturalmente isto tem impacto na carteira da pessoa, mas isto é muito importante que as pessoas tenham conhecimento. Isto quando estamos a falar da questão do médico, pode ser exatamente o nosso primeiro interlocutor com tudo aquilo que eu preciso saber acerca da sexualidade e de ter acesso aos meios que são necessários, como por exemplo, dentro, com o meu médico de família, eu ter conhecimento que existe esta área que é a área do planeamento da saúde sexual e reprodutiva e que me é disponibilizado pelo centro de saúde preservativos, por exemplo. E, portanto, de uma forma gratuita, não é? Assim como tenho direito à pílula, de uma forma gratuita através do centro de saúde. E como existem organizações nas quais eu me posso dirigir, posso obter informação cientificamente validada e, portanto, fidedigna, para eu ter conhecimento de como é que é esta questão da vivência da sexualidade e também posso ter material que eu preciso, não é? Eu gostava de estar aqui a gravar mais tempo consigo, mas infelizmente estamos a chegar no fim do nosso podcast. Eu acho que, Enzo, estamos na 6ª edição, não é? 7ª. Eu me perco sempre com os números, nem parece fazer arquitetura. Essa é a nossa 7ª edição do nosso podcast. Hoje a nossa convidada foi a Ana César, que é psicóloga e sexóloga. Sim. Né? Para os nossos ouvintes, sigam o canal, partilhem com vossos amigos, ponham like nesse mambo e dá a tua opinião. Maninho nice. Quer dizer, mais alguma coisa que queres dizer? Não, Aline, quero só agradecer o convite que me foi feito, não é? E que se calhar não respondi em concreto numa série de questões, porque eu acho que também na vivência da sexualidade passa muito por aí. Não existe uma coisa que é verdadeiramente certa e a outra errada, não é? Porque existe a liberdade individual e eu acho que isto é mesmo a chave também para podermos viver uma sexualidade plena, não é? E, portanto, espero ter respondido. Não.